Um contador que queira refletir nas demonstrações contábeis negócios celebrados em moeda estrangeira e operações no exterior de determinada entidade deve consultar o CPC 02. Nos termos deste CPC, a taxa a ser utilizada caso o contador queira converter ativos e passivos celebrados por esta entidade é aquela da média do exercício, da data da ocorrência das transações, da data do fechamento do balanço do respectivo balanço, livremente estipulada pelo contador dentro de critérios razoáveis. Essa aqui, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda não saiu o gabarito definitivo, porque a gente sempre procura fazer, é bem rápido isso aqui, né? É bem rápido de fazer isso aqui. O que acontece? Existem duas formas de você operar em moeda estrangeira. Uma forma é você simplesmente fazer compras de coisas que são do exterior. Vamos supor que eu comprei esse microfone aqui e esse microfone ele não é fabricado no Brasil, né? Vamos supor que eu tenho uma pessoa jurídica e eu comprei um microfone de fora. Esse microfone, se eu comprei em dólar, ele vai ter que ser convertido por uma taxa, beleza? Tem que ser convertido por uma taxa e isso vai acontecer em determinado momento, como a gente explica no módulo NBCTG 02, que é um módulo de taxa de câmbio, ou CPC 02. Aqui, pela primeira vez, eu vejo a questão falando de CPC. Mas existe uma outra forma também, é que, por exemplo, imagine que, vamos pensar na mesma questão da consolidação, né, numa família. Eu moro aqui no Brasil e meu irmão mora lá na Bélgica, vamos supor. E aí, vamos supor que a gente é uma família que a gente quer apresentar o nosso balanço consolidado, o resultado da nossa família, né? E aí o que acontece? Como meu irmão está lá na Bélgica e a moeda lá é o euro, na hora que a gente vai fazer o nosso balanço, a gente precisa converter tudo para o real, que é a moeda que vai nos interessar aqui nesse caso. Eu vou utilizar determinadas taxas para converter isso. A mesma coisa acontece com as empresas, né? As duas formas da empresa fazer operações com o exterior são: ou ela está comprando coisas do exterior, está vendendo produtos para o exterior e está fazendo operações ali em dólar, em euro, em o que quer que seja, ou ela tem filiais, né? Tem agências, tem sucursais, tem outras entidades ligadas a ela no exterior, o que também é bastante factível. E aí, nesse caso, não é simplesmente você pegar, comprei uma máquina, tal, então vou registrar por... Não. Quando você tem filiais, quando você tem outras entidades do seu grupo no exterior, você tem que converter tudo para a moeda que a gente chama de moeda funcional, né? Que até cai uma questão aqui nessa prova sobre moeda funcional. Então, aqui, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, vamos supor a VEG. Aí a VEG tem filial no Canadá, nos Estados Unidos, na China, não sei onde. Na hora dela reportar as atividades dela aqui no Brasil, ela tem que converter tudo para real. Fala assim, isso aqui está em dólar, eu vou converter para real. Isso aqui está na moeda lá chinesa, eu vou converter para real. Isso aqui está não sei o que, eu vou converter para real. E como que ela faz isso? Existe um critério para você fazer isso, tá? E como é que você vai fazer isso? A regra é a seguinte, ativos e passivos dessa empresa que está lá no exterior, você vai converter utilizando o que a gente chama de taxa de fechamento. Ou seja, é a taxa que tem lá na data do balanço. Então você vai ver qual é o valor do dólar da moeda lá na data do balanço e vai converter aquilo para o real. Tá? Então, vejam, ela está falando, no termos deste CPC, a taxa a ser utilizada caso o contador queira converter ativos e passivos é aquela. Então, é a taxa da data do fechamento. O gabarito é a letra C. Só que, por exemplo, caso você queira converter patrimônio líquido, aí você utiliza o que a gente chama de taxa histórica, que é a taxa, né, na data, ou também chamada de taxa de conversão, que é quando você fez essa operação lá no passado. Tá? E os elementos da DRE, que são as contas de receita e de despesa, você vai converter utilizando a taxa na data da transação
Ou o CPC também admite que você pega ali o mês e você utiliza a taxa média. Também é uma possibilidade, tá? Então aqui é isso o que eu falei para vocês. Se você tem... Isso aqui é para o caso de você ter, vamos supor, a VEG, que eu falei aqui para vocês, que é uma empresa lá da Bolsa, excelente empresa, que ela tem filiais lá na China. Aí, como ela tem que apresentar o balanço consolidado, reportando todas as suas... todo o grupo econômico, ela vai ter que converter esse balanço da China para real, tá? E ela vai fazer isso utilizando esse critério aqui, beleza? Essa questão aqui ela foi confusa, né? Até o Luciano Rosa, mestre, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante muitos anos, o cara é muito bom em contabilidade mesmo. Ele até fez um recurso dessa questão porque ela ficou um pouco confusa, tá? Mas o gabarito é letra C. Não saiu o gabarito definitivo ainda, vamos esperar. Próxima. Há fatores que podem impactar diretamente na contabilidade, ainda que não sejam puramente de mercado. Nesse contexto, uma das definições trazidas pelo CPC 02 refere-se a um conceito de vital importância para o dia a dia de um contador e que pode ter correlação com variáveis que não sejam de mercado, por exemplo, estabilidade política, o que a gente mais vê aqui no Brasil, né, galera? A definição ora citada é a diferença resultante da conversão de um número específico de unidades em uma moeda para outra moeda, a diferentes taxas cambiais. Essa diferença é denominada inflação, depreciação, juros de mora, variação cambial. E aí, galera, o que vocês acham? Essa aqui foi bem tranquila, né? Isso aqui é o quê? Ora, isso aqui é a relação de troca entre duas moedas. Isso aqui é chamada, né, na relação de troca, é a taxa de câmbio. E quando uma está variando e a outra... as moedas são variáveis, né? Então, essa correlação existente entre uma e outra, isso aqui é chamada de variação cambial. Gabarito, letra D. Tá? Próxima questão diz o seguinte: determinada empresa agrícola de grande porte exporta a totalidade de sua produção para clientes localizados na China. Num contexto como esse, o significado de moeda funcional é de grande importância. Esse conceito corresponde à relação de troca entre duas moedas, a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera, a taxa de câmbio normalmente utilizada para liquidação imediata das operações de câmbio, as unidades de moeda mantidas em caixa e ativos e passivos a serem recebidos ou pagos em um número fixo ou determinado de unidades de moeda. Pessoal, aqui é importante que você saiba o seguinte, tá? Aqui é importante que você saiba o seguinte, olha. Essa questão, esse mesmo conceito, ele caiu no exame 2018.1, 2018.2 e agora novamente no 2020.2, tá? Então, a mesma questão, né? Óbvio que o enunciado nem muda muito, o enunciado é isso aqui. Caiu em 3 exames dos exames já feitos pela Consuplan, tá? Qual que é o conceito de moeda funcional? Moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o Carrefour Brasil, né? O Carrefour que opera aqui no Brasil. Qual é a moeda que o Carrefour compra mercadoria? Qual é a moeda com a qual o Carrefour vende mercadoria? Qual é a moeda com que o Carrefour paga os seus funcionários? Qual é a moeda com a qual o Carrefour paga o aluguel dos seus galpões? É tudo o real, não é mesmo? Então, a moeda do ambiente econômico aqui é o real, geralmente. Para 99,999% das empresas aqui no Brasil, a moeda do ambiente econômico principal que ela opera vai ser o real, tá? Então, moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade
opera. Simplesmente isso, tá? Existe um caso, por exemplo, aqui no Brasil, a Embraer. Embraer, todo mundo conhece? Embraer é aquela empresa que fabrica aviões, né, aqui do Brasil. A Embraer, ela é uma empresa que fabrica aviões, só que apesar de ser situada no Brasil e etc e tal, ela tem como moeda funcional o dólar. Porque todas as suas operações aqui são praticamente feitas em dólar. Só que aqui entra um conceito que é importante que você saiba, que é uma coisa que é o seguinte: moeda funcional é uma coisa, moeda de apresentação é outra, tá? Então, a moeda funcional, por exemplo, da Embraer é o dólar, porque ela faz todas as suas operações em dólar. Só que como ela é uma empresa que está apresentando seus dados para investidores institucionais brasileiros, a moeda em que ela apresenta suas demonstrações contábeis aqui no Brasil é o real, tá? Só para que você saiba que pode existir essa diferença sim. A maioria das vezes a moeda funcional é a mesma coisa que a moeda de apresentação, mas não necessariamente vai ser a mesma coisa. Entendido? Próxima questão.